Boa tarde. Bem-vindos à mesa inaugural do ciclo de debates Matemática, Substantivo Feminino, Desafios e Perspectivas sobre a Questão de Gênero. Então, esse é um ciclo de debates que vai acontecer ao longo do próximo ano em diversas cidades do Brasil para discutir a questão de gênero em matemática. A mesa inaugural é essa aqui do IMPA. Então, deixa eu primeiro me apresentar e depois dizer qual vai ser o formato da mesa. Meu nome é Carolina Araújo, eu sou professora titular aqui do IMPA. Eu sou a única pesquisadora mulher do quadro permanente do IMPA, que conta com 46 pesquisadores. Então, isso já traz um número aí para a gente olhar. E aproveitando que a gente está aqui no Colóquio Brasileiro de Matemática, eu gostaria de começar divulgando alguns números sobre esse colóquio. Então, nesse Colóquio Brasileiro de Matemática, nós temos 888 participantes, dos quais 23,5% são mulheres. O comitê organizador tem 19 pesquisadores, dos quais 36% são mulheres. Temos 32 organizadores de sessões temáticas, dos quais 12,5% são mulheres. 13 plenaristas, dos quais 15 são mulheres. Um total de 171 palestrantes nas diversas sessões, dos quais 17% são mulheres. Temos 20 mini-cursistas, dos quais 0% são mulheres. Bom, enfim, eu já passei os principais números do colóquio, que já serve um pouco como ilustração da questão da situação de discrepância de gênero na matemática. E antes de apresentar as convidadas da mesa, eu queria fazer um agradecimento à organização do colóquio por abrir esse espaço para a gente ter esse debate dentro do colóquio, e agradecer ao Comitê de Mulheres em Matemática da União Matemática Internacional, que está patrocinando esse ciclo de debate. As organizadoras do ciclo de debate nacional são a Anne Bronze, da Unicamp, Cecília Salgado, da UFRJ, Cristina Brecht, da USP, e Juliana Marta, que algumas delas estão presentes aqui. E, na verdade, é uma grande honra receber aqui na mesa duas pesquisadoras e personalidades de grande impacto, que são grande inspiração para a gente. Eu vou apresentá-las, cada uma vai ter 20 minutos para fazer uma apresentação sobre o tema, e depois eu vou abrir para o debate. Então, aqui à minha direita eu tenho a Maria Eulália Vares, que é professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, bolsista de produtividade 1A do CNPq, que vai dar alguns dados para a gente sobre quantitativos sobre a participação da mulher na ciência. E a Márcia Barbosa, professora titular de Física da URGS e membro titular e da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, bolsista de produtividade 1B do CNPq, e ela recebeu um prêmio mundial da L'Oréal e Unesco para mulheres na ciência. Então, vou primeiro dar a palavra para a Maria Eulália, para ela falar um pouco sobre os números de mulheres na ciência e na matemática. Muito obrigada. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer às organizadoras pelo convite. Eu não sou especialista no tema, é um tema super importante. Meu plano é contribuir com alguns dados para a gente fazer uma reflexão. No ano passado, em outubro, com Carolina e outras colegas, tivemos uma mesa sobre esse tema na Unirio, que foi muito legal. E quando Carolina me chamou agora, eu disse, bom, praticamente eu vou ter os mesmos dados que naquela ocasião. Bom, o meu plano é apresentar, como eu disse, alguns números que nos ajudem a pensar sobre essas perguntas. Onde estamos? Somos poucas mesmo na ciência? Bom, somos poucas na matemática? Na matemática, certamente sim, né?
Quais as dificuldades? Essas dificuldades muitas vezes são um pouco invisíveis, a gente nem sempre percebe, especialmente, eu acho, geração da minha idade talvez tenha demorado mais a perceber esse tipo de problema. Tendo eu trabalhado no INPA por 22 anos, numa situação mais ou menos semelhante, 1 ou 2 para 40. Então, bom, existe uma questão também que não é na ciência só, mas no mercado de trabalho em geral, que envolve a diferença salarial entre homens e mulheres, mas que não é algo que a gente vai poder discorrer muito aqui, e iniciativas que a gente possa pensar e construir juntas e juntos a partir dessa e outros debates. Tá? Bom, eu botei ali aquele logo da Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, que a primeira vez que eu vi foi numa palestra da Elisa Saitovic, do CBPF. Acho que ele ilustra muito bem certas coisas da vida da real, né? Exatamente. Bom, enfim. E vou começar com alguns dados sobre formação básica, que, como a gente está pensando em pesquisa, então, formação básica, mais ou menos, digamos, o doutorado. E nesse primeiro slide eu tenho uma tabela aí em relação aos Estados Unidos, que é essa em azul, e a outra embaixo, pequena, em relação à Europa, e dados o que eu tenho são retratos, não necessariamente todos completos, são fotos, mais ou menos, tentativa de organizar alguma coisa, mas não é uma... Então, esse slide aqui em relação aos Estados Unidos, ao doutorado, eu gosto muito dele porque ele tem bastante informação, ele vai de 1953 até 2002, e ele mostra, então, aqui, vermelho a matemática, preto todos os campos, e rosa ali a biologia, e azul física. Extremamente, eu acho muito interessante quando a gente vê esse incremento aqui extremamente importante na década de 70, né, por aí, que tem a ver com o movimento feminista. Né? Não tem nenhuma sombra de dúvida que isso é consequência. Mas isso se reflete claramente, então, especialmente na biologia. É impressionante como a biologia, a participação feminina na biologia foi impactada, né, a partir de lá, e continua muito próximo dos 50%, que é o ideal, né? Claro. Mas na matemática as coisas são bastante diferentes. Nós temos aqui números, isso aqui era 2002, e números que, de toda forma, ainda são bem superiores àquilo que a gente está vendo hoje, pegando esse corte aqui do colóquio, certo? Enfim, em torno de 28%. Bom, aqui em relação à Europa, eu peguei números de 2004 e 2012 só. Então, pensando aqui matemática, você tem um incremento, 35%, não é bem melhor do que nós temos aqui, eu acho. E aqui dentro está... A física está mais ou menos parecida, um pouco melhor até na Europa, visto, mas muito parecido. Bom, aqui nesse slide eu coloquei algo só para... bom, entre as referências que eu busquei, tem um artigo na Nature de 2013 que eu recomendo bastante. O título do artigo é... Bom, eu tenho as referências no final, alguma coisa em relação ao gap, the importance of the gap. Eu acho uma coisa interessante aí, que mostra que na Europa você tem uma variação muito grande em relação de um país para outro, pelo menos até essa época. E você tem, como se vê aqui nesses números, então o vermelhinho aí são as mulheres e amarelo os homens. Então, na Itália aqui você tem 52%, né? A França 37%, você tem uma variação muito grande. Tem países menores onde tem um percentual, mas isso aqui são todas as ciências, então não é o corte da matemática. E você tem um crescimento bem razoável, né, que está
quando a gente olha globalmente todas as ciências, o quadro parece que se torna bastante positivo, né? Aí eu fui dar uma olhada nos números em relação à formação, né? Porque pode existir um mito que as meninas não gostam de estudar matemática ou não gostam de estudar física. Então, aqui você tem sobre a formação. Então, isso aqui é nos Estados Unidos. E, em relação à matemática, estamos aqui nessa fase. Isso aqui é a graduação apenas, tá? Tipo 40%. Em relação a mestrado, de 2000 a 2009, a gente vê que houve... Isso aqui, nesse aqui são os números, número em milhares. Então, a gente vê que houve, se você fizer a conta aí, você vê que houve uma pequena melhora no percentual das mulheres nesse tempo, nesse período. Tá? Então, só para a gente gravar. Aí fui olhar alguma coisa sobre o Brasil. E antes de olhar especificamente dados em relação à pesquisa, que busquei no CNPq e nas plataformas do MCTI e tal, eu achei que era bom olhar uma coisa mais geral primeiro, em relação a... E essa informação mais geral, eu achei esse relatório bastante interessante, Global Gender Gap, de 2013. Talvez exista um outro já mais recente. Esse foi no ano passado, era o último que tinha. O último que tinha informação sobre o Brasil. Eu acho que tinha um outro, mas não tinha informação sobre o Brasil. Então, eu acho interessante, aqui você tem 4 pontos, e o 1 aqui quanto mais perto do 1, mais equilibrado. Tá? 1 é 50%. Então, você tem que alguns índices como educação, porque isso é geral, né? Educação básica. A mulher está bem, né? Tá a mesma coisa que eu. E saúde também são esses 2 itens aqui. Aqui tem um item importante no qual a gente está muito mal, né? Que é o empoderamento político. Estamos muito mal e estamos vendo que estamos mal, até pelo que acontece hoje, especialmente hoje no Brasil, né? Bom, enfim, aqui tem... dado uma coisa que certamente todos nós sabemos, quando você olha professores na escola primária, você tem 91% de mulheres, quando você olha na escola secundária, 67%, quando você olha na universidade, 45%. Então, esses dados aqui são também gerais em relação à pesquisa em qualquer ciência. Então, fica bastante diferente da realidade da matemática, né? Mas, enfim, achei que valia a pena colocar. E aqui tem, se referindo aos países da América. Você está aqui, o Brasil, tem um 48%, né? 45%, 48%, que parece uma coisa bastante boa, mas é porque você está olhando todas as ciências, né? Nossa questão é discutir matemática. Enfim, isso aqui só para dar vamos olhar, então, agora a questão da pesquisa no Brasil. E uma forma, bom, eu poderia ter feito uma coisa mais abrangente, mas eu achei que, bastando, olhando o CNPq, que é, digamos, a principal agência de fomento, já tenho uma ideia mesmo que se eu fosse juntar CNPq, CAPES, etc., fazer mais complicado achar a informação. Então, como eu disse, eu não sou, né, pesquisadora do tema, então eu fiz esse trabalho meio... Então, aqui tem essas cores, não foi escolha minha, eu peguei esse dado que já está lá mas, enfim, essas cores são... Então, aqui, quando você olha aqui, total de bolsas, estamos numa boa, 50%, 50%. Aqui embaixo você tem... Eu acho que eu tenho aqui na outra transparência a mesma informação, um pouco mais reduzida, né? Então, aqui eu tenho todas as possibilidades. Você tem aqui iniciação científica, você tem... bem mais meninas, você tem aqui mestrado, doutorado, pós-doutorado, estuda no país. Não, aqui é país e exterior, todas juntas. Então, porque pós-doutorado, todas essas, quando você olha país e exterior, tem uma diferença muito grande, né? No exterior das mulheres, bem menos. Tá?
Agora aqui você vai bolsas de pesquisa. Então aqui já é a atividade de pesquisa. E aí nós estamos já mal, né? Mesmo olhando todas as áreas, estamos mal. Bem pior, né, do que gostaríamos. Bom, aqui doutorado, isso não vale a pena ficar detalhando, e no total você tem basicamente uns 50%, que é o que está aqui. E aqui estão as principais, né? Então, aqui, daquele gráfico, tinha muita coisa que não importava muito, aqui estão as coisas principais, e mostra isso. Então, no começo, você tem, nas atividades, na formação, você tem uma excelente participação das mulheres, e aqui, quando está aqui na parte da produtividade, da Bolsa de Produtividade, temos um déficit, mesmo considerando todas as áreas, porque quando você olha a matemática, é muito pior do que isso que está aqui, certo? Bom, a gente pode pensar em várias coisas, inclusive que é uma coisa de muito pouca mobilidade, então, mas, enfim, é um problema. Estamos olhando os dados apenas, né? E agora aqui estão as áreas, as bolsas no país por área. Por área. Então, é importante ver por área. E nós, aqui está ruim de ver, nas exatas, estamos aqui nesse aqui. As exatas, temos 30 e poucos por cento. Acho que eu tenho outro slide que está melhor. Aqui está melhor de ver. Então, estamos aqui nas exatas, estamos aqui. Tá? Quando você olha no total, tá bom. Mas, as exatas, estamos aí. Se você, agora aqui me refiro apenas a bolsas do país também, todo tipo de bolsa, e para dar uma ideia da evolução, então tem 3 anos aí. A fonte, todas elas é do CNPq, só que nesse caso eu peguei o gráfico já lá de um artigo da Bettina. Tá? Darei as referências depois, e estamos aqui, né? Estamos aqui. Parece que meio que um pouco estacionado. Bolsa de pesquisa, ainda estamos olhando tudo. Tá? Então, a gente parece que para lá no 35%, 36% das bolsas de pesquisa. Quando um dado que seria importante seria contrastar isso com os docentes das universidades, em que o percentual é bem maior. Só que eu não tenho esses dados todos, mas a gente sabe que tem uma discrepância bem grande, entende? E agora você pega a bolsa de pesquisa e começa a olhar o começo da carreira, o meio e o fim, certo? E aí você fica realmente chocado, né? Porque você tem aqui bolsa, então estamos de 2005 a 2014, poderia ter posto 2015. 2015 não é que melhorou muito, ficou quase igual. Nível 2, você está aqui com percentual 38%. Quando você vai ao nível 1A, você tem aqui apenas 24%, meio que algo que tem a ver um pouco com que se reflete nessas outras coisas que a gente vê do colóquio, academia, sei lá, todas essas outras. Pois tá, então são esses os 2 dados, eu acho, principais de ver o início, né? O início está bom, não tem uma grande derivada. Eu acho que o fato de não mudar muito é porque esse sistema ele tem uma mobilidade muito pequena, a não ser que você tenha um incremento grande das bolsas. E isso aí, houve esse incremento nesse período aqui, né? Nesse período aqui de 2008 a 2010, por aí, houve um incremento no número total, mas o percentual a gente vê que aumentou um pouco, mas não muito, certo? Tudo bem. E aqui, para a gente, eu volto agora a falar na formação, né? Mas pensando sempre no lado da pesquisa, então são as bolsas, seja de iniciação, de mestrado, doutorado, por gênero, né? Então, eu tenho aqui iniciação científica até 2015, e as meninas estão aqui, certo? Está ruim de ver ali, mas
dá para você ver, o número não importa exatamente, você vê só a proporção, né? Que é o que pode estar meio ruim de ver aqui, 200 mais ou menos. Então, aqui é só matemática, por isso os números são maiores. E no mestrado, é impressionante, eu achei aqui bastante, você realmente parece estacionado, né? Teve uma melhora aqui nesse período e aparentemente no matter what you do, you stay. Eu acho meio deprimente essa situação, né? Enfim, é para a gente se conscientizar dela. E agora olhamos o doutorado, e aí acho houve uma melhora aqui e parece que voltamos. E isso aqui é ainda num período ainda de tempos normais aqui, 2014 ainda tempos normais, né? Porque agora já não dá para pensar assim, agora já temos uma outra realidade. Mas aqui vamos olhar só nessa fase de tempos normais. Aqui houve uma fase de grande incentivo de que aumenta o número total de bolsas, né? Então, e houve também um pouquinho uma resposta aqui, no caso das mulheres, mas não... agora que isso aqui é o doutorado, aqui o doutorado no exterior é incomparável. Então, aí, as mulheres realmente bem menos. Então, vamos voltar, né, a pensar na bolsa de produtividade, mas ao invés de olhar todo mundo, como eu estava olhando antes, todas as áreas, vamos focar na área que nos é de interesse nesse momento, né, que é a matemática, substantivo feminino. Certo? Então, aqui temos bolsas de produtividade em matemática. Tá? Aqui você tem esse período aqui que houve um incremento. Esse gráfico talvez não dê para ver muito bem, mas se você ver os números aqui, foi comparável, que aumentou, né, nas mulheres e nos homens. Então, não foi muito ruim aqui, mas está muito longe, né? Muito longe de... Você tem 10%, 10,5%. Acho chocante isso, né? Você tem, comparando com a formação, com os percentual dos doutorados, estamos... Isso aqui são todas as bolsas de produtividade, não só nível 2. Porque aquilo lá que eu estava olhando, 1, 2, eram todas as áreas. Quando você olha todas as áreas, nós ficamos, a situação fica bem menos desequilibrada, vamos dizer, né? Quando a gente olha só a matemática, parece um banho mesmo, né? Realmente temos aqui 30, esse número fracionário é porque tem o número de meses, é claro, né? E aqui 267. Quase 9 vezes. Sério. É meio... eu estava lá, o 10%. Bom, um outro item que é extremamente importante, da mesma forma que tem a ver, é quanto que as mulheres participam nos comitês, né, que é nas posições de decisão. Eu não estou aqui com dados do Brasil, mas a realidade, a Márcia acho que tem todos os dados do Brasil, então eu vou mostrar alguma coisa só de fora do Brasil mesmo, né? Esse aqui é dos Estados Unidos. E aqui você tem, em amarelo, a proporção de mulheres nos comitês de lá, da NSF, sei lá, comitê. E em vermelho, a proporção de possíveis candidatos a esses cargos, né, de doutores, trabalhando nessas áreas. Então, é chocante, eu acho, não? Porque se você for olhar para os homens, a realidade é bem diferente, embora eu não botei aqui. Então, acho que isso é um ponto importante. Então, bom, com essa pequena, rápida número de a gente vê que a participação das mulheres na ciência tem crescido bem, mais ou menos, né? Se você olha no global, tem crescido desde
nos anos 70, principalmente. E na matemática a situação parece bem diferente daquela que você vê na biologia, por exemplo. E não tem uma explicação por que na matemática, na física, na engenharia, não só a matemática, falando, mas a matemática, a física e a engenharia ainda é pior, né? Você tem uma situação bem diferente, né? Então, é importante refletirmos sobre isso. Então, existe isso que, em geral, se chama a exclusão horizontal, né, que as mulheres ficam mais concentradas só em algumas áreas, né, enquanto que os homens estão em todas as áreas, porque onde as mulheres estão super bem, está o que é razoável, perto dos 50%. Né? E então, se chama exclusão horizontal, digamos, mas também o que é extremamente complicado é isso, que dentro da carreira científica elas não estão nas posições mais altas. Então, chamaremos isso de exclusão vertical, que é o que, em geral, o pessoal chama o teto de vidro ou teto de cristal, porque você nem sempre vê, não está explícito, mas ele existe. Ou então, mais ainda, o tal do labirinto de cristal, porque não é o único obstáculo, assim, é cheio de obstáculos. Né? A gente sabe que a vida profissional para a mulher, no meio científico, é bastante mais complicada do que para o homem. Infelizmente, ainda é. Tá? É como se, eu gosto dessa metáfora aí que o pessoal usa de, se você tem na corrida, né, no atletismo, e você tem, de um lado da pista, tem mais corrida com obstáculos, tem mais obstáculos. Né? Como está lá no logo da Associação Portuguesa. De fato, acho que é mais ou menos isso. E gosto muito essa expressão aqui, eu acho que foi inventada pelo menos eu vi no artigo da Bettina, que é do CNPq e trabalha nesse tema, como acho que fazendo doutorado na Unicamp. Ela, acho que tem um grupo em torno com ela no CNPq, que acho que foi extremamente importante para ajudar na divulgação desse ponto e nas políticas. Tá. Bom, aqui eu não vou, acho que quanto tempo eu tenho? Tá, então eu não tenho tempo, então eu ia falar aqui em relação à questão da família, né, que você vê aqui. Bom, iniciativas que foram feitas, eu acho que Márcia vai divulgar, vai comentar depois, iniciativas mais recentes. Eu queria só comentar uma. Em 2004, a gente teve uma reunião, acho muito importante, no Rio, que foi das mulheres latino-americanas nas ciências exatas e da vida. Então, juntou com o pessoal da biologia, e nessa reunião tivemos a participação da Nilceia, que na época era ministra da Secretaria da Mulher, e algumas coisas saíram das demandas que foram colocadas. Ou seja, se a gente briga, a gente consegue alguma coisa. Então, saíram alguma coisa, entre elas esse programa Mulher e Ciência, com algumas chamadas específicas que foram feitas para chamar atenção para o problema, e eu tomei em cima do tempo, então não vou entrar nesse... várias coisas, uma coisa importante, simples e óbvia que tinha que acontecer, que é um tempo a mais na bolsa de doutorado em relação a quando tiver um parto ou adoção. E outras iniciativas que não vou... bom, eu termino com algumas perguntas, né, que é o que a gente vai discutir depois. Uma delas, eu acho, é como despertar a maior motivação para a matemática nas meninas. Né? Porque, embora a gente veja que tem uma boa participação, ainda está muito aquém. O fato de ninguém, não só as meninas, que ninguém propõe... O minicurso são propostos, as pessoas se candidatam a fazer o minicurso. Né? Então, você tem muitos mitos que precisam ser combatidos desde a idade zero. Não só, né, conversando com algumas professoras da escola pública, quando eu vou dar aquela palestra na escola pública de matemática,
As professoras sempre dizem que é evidente como as meninas têm pouco incentivo, são crianças, em geral, de famílias com dificuldades financeiras e tal, mas as meninas têm pouco incentivo para qualquer coisa de ciência, não só para matemática. Né? E, em compensação, sempre existe aquela cobrança maior por sucesso para os garotos. Né? Eu acho que isso é uma coisa... Agora, existem questões práticas, do tipo a licença parental. No Brasil, você tem a licença só para a mãe, mas em alguns países você tem a licença para os dois, como, né, países como a Suécia, para os dois, e o pai tem que ter maior ou igual a alguma coisa. Não menor ou igual. Maior ou igual que alguma coisa daquele total. O total, eu acho que é fixo. Esse é o tipo de modelo que faz com que uma empresa ou um instituto, sei lá, pense que não é que a mulher vai trabalhar menos, como muita gente acha, né? Então, bom, e ações inclusivas, bom, muito obrigada, eu termino aqui porque me atrasei, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Tá. Mas não prendeu. Não prendeu? Você não tem o bolso? Não tem bolso. Peraí, mas tem que prender. Peraí, eu vou prender na frente. Nossa, mas esse aqui é difícil. Pronto, acho que deu. Não. Pronto, agora deu. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui no IMPA, tá, nesse dia, e também para falar desse assunto que é tão instigante, tá, que são matemática, né, um substantivo feminino. Full screen mode. Vai ali. Desce aqui. Ó. Isso. Mais um pouquinho. Aí. Deu. Tá, e eu começo com esse logo, que mostra mais ou menos a caminhada que todas nós temos. Quem não tem a sua bola e seu obstáculo para segurar na perna, por favor, pegue o seu na saída, porque essa é a vida que vocês vão ter. Eu vou tentar ser rápida, porque muitas das coisas a Eulalia já falou. Eu sempre começo qual é o problema, depois eu falo por que me importar com o problema, como resolver o problema e conclusões. Esse aqui é meu roadmap quando eu falo de física, quando eu falo de qualquer coisa, ciência política, qualquer coisa, esse é meu roadmap. E vou começar qual é o problema. Esse aqui é um jogo do erro. Jogo de erro que você nem fica criancinha. Olhem essa foto e me digam o que está errado na foto. Esses são os 20 membros do Comitê Assessor de Física e Astronomia. E não fiquem rindo, porque o da matemática é tão ruim quanto. E tem uma mulher. Que mudança tu pode fazer quando tem uma mulher? Quando tu está olhando o currículo e teus colegas dizem, mas essa aqui parou de produzir nesses últimos 2 anos, o que será que aconteceu? Eu disse, aconteceu Maria, José, João, aconteceu um filho. Então, ter essa perspectiva é muito difícil quando está sozinha no comitê. Mas tem lugares piores, como acabamos de ver, que é a política, onde nos ministros nós não temos nenhuma, né? Então, vamos dizer que estamos no ganho, ciência ainda está no ganho, comparado com a política. Na verdade, eu zerava tudo isso aí, mas esse é outro assunto para outra palestra. Agora vamos ver o que acontece na carreira. Isso aí são dados da União Europeia. E vocês estão vendo ali estudante de bacharelado, doutorado, começo do doutorado, fim do doutorado, professor assistente, topo da carreira, homens e mulheres. E vocês veem o percentual. Então, no começo, se tu misturar todas as áreas de ciência, nós não estamos mal, nós estamos nos 50%. Alguma coisa a gente vai se perdendo ao longo desse caminho. Nos Estados Unidos, eles dão um nome muito bom, que é o cano com furo. Tem um cano com furo, tem um monte, sabe assim, aquele cano com furo que a água vai sumindo, as mulheres vão sumindo do sistema. Tipo assim, meia em máquina de lavar roupa que a gente sempre perde um pé. É isso, vai sumindo ao longo do sistema e esse é um grande mistério. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, é coisa de física. Um grande mistério que eu tenho que entender por que ele ocorre. Aí aconteceu que em 1999... a União de Físicos do mundo inteiro, numa reunião com um grupo como esse aqui, que juntava a sociedade de física de tudo que é parte do mundo, onde não tinha nenhuma mulher presente, pensaram, mas por que a gente tem tão pouco aluno de doutorado em física? Pensaram, aí o cara do Canadá, sempre são os canadenses que têm umas ideiazinhas meio avançadinhas, né?
Aí o canadense diz, por que não pesquisar mais mulheres? Aí montaram este grupo de trabalho, tá? Vocês me veem aqui na pontinha, meio destoando do resto do grupo, que eram umas senhoras bem importantes, decentes. E aí nós resolvemos, elas disseram assim, nós temos que descobrir, porque tem pouca mulher na física, Márcia. Eu digo, descobrir coisa nenhuma. Nós vamos fazer uma revolução aqui. Nós vamos fazer um grande evento mundial e vamos juntar grupos do mundo inteiro e vamos discutir esse assunto. E foi isso que a gente fez. O que a gente descobriu? Descobriu que tem pouca mulher na física. Nos Estados Unidos, esse gráfico aqui, a Maria já mostrou, mas eu trouxe antes. Tá? Vinha vindo, tá vendo assim? Isso aqui é guerra mundial, não fiquem felizes, quando tem guerra mundial tem maior percentual de mulher, porque não tem homem. Mas aí, volta, baby boom, e aí isso aqui que ela tinha mostrado. Isso aí que ela mostrou, ela incluiu a matemática, mas eu gosto desse gráfico em particular, porque ele mostra essa derivada, tá vendo essa derivada? O físico adora derivada. Aquela derivada, quando eu tenho derivada assim, significa que a velocidade vinha constante e tu pôs uma força. Se tu pôs força, tu tem aceleração do sistema. Qual é essa aceleração? Que é essa? Você tem uma ideia de qual foi essa aceleração que começou a acontecer? Antes de eu responder, tem alguém aqui que é menor de idade? Porque eu vou falar uma coisa meio pesada, eu não quero que... Não tem nem menor de idade. Ótimo. Aconteceu uma coisa chamada ação afirmativa. Aqui no Brasil é palavrão. Não vem, lá vem ela falar de cota. Gente, ação afirmativa não é igual a cota. Tá? Ação afirmativa é como sexo. Tem muitas maneiras de a gente fazer, não somente uma, tá? Isso eu deixo para reflexão de todos, tá? Mas mostra que quando tem ação afirmativa, a coisa muda. E o que a gente descobriu em física? E é verdade em matemática, e a Maria Léo mostrou em todas as áreas. Que há esse decréscimo, isso é dado mundial, médias mundiais, isso varia de região para região, mas vocês estão vendo que esse efeito tesoura, que ganhou esse nome de efeito tesoura, o percentual de mulheres decai à medida que avança na carreira. Mas há carreiras piores que outras carreiras. Matemática é uma carreira vilã, o número começa baixo. Física é outra carreira vilã. Engenharia é outra carreira vilã. Vou voltar a este ponto mais tarde. Como foi dito, eu sou da Academia Brasileira de Ciências, eu disse, vou olhar para a Academia Brasileira de Ciências. E esses são os percentuais de mulheres na academia. Vocês estão vendo que mesmo em áreas onde as mulheres dominam no mercado, o percentual na academia não chega a 25%. Se vocês quiserem, aqui é teste de acuidade visual, para vocês virem percentual de matemáticas e de engenheiras e de físicas. Na verdade, engenheira é uma só pessoa, tá? Ou seja, são números ridiculamente pequenos, tá? Então, tem um número pequeno que começa em ciência, mas fica muito pior à medida que avança na carreira. Mas, afinal de contas, por que eu estou me preocupando com isso? Um dia, um colega meu de Harvard veio me perguntar, disse, Márcia, a física viveu tão bem sem mulher até agora, por que tu quer tanto que venham mulheres para a física? Ele foi honesto, porque se ele perguntasse para a colega de sala dele, ele já estava demitido de Harvard. Mas como ele sabe que eu não nem aí com o politicamente correto, eu disse para ele, eu vou te explicar por quê. A McKinsey, que é uma empresa internacional, pegou as 500 empresas maiores do mundo, PepsiCo, todas essas multinacionais, e ordenou por diversidade. Vou explicar diversidade. Não é diversidade no chão de fábrica, é no conselho diretor. E descobriu que qualquer medida que tu fizesse, são 3 medidas diferentes, as empresas do quartil inferior ganhavam cerca de 53% menos dinheiro que as que estavam no quartil superior de mulheres no conselho diretor. Vocês imaginam que imediatamente no mundo as empresas estão desesperadas para achar mulheres competentes para ir para o conselho diretor, porque elas querem ganhar dinheiro. Eu não acho que o mundo científico seja tão diferente do mundo empresarial. Nós temos que ser competitivos, eficientes, temos que ter diversidade, temos que ter diversidade de ideias e de soluções. Portanto, nós precisamos disso aqui. Isso aqui, esse dado da McKinsey, não é só verdade para homem ou mulher, é verdade para raça e etnia. Então, é muito importante para a ciência, além da democracia, dos direitos humanos, etc., mas para a ciência crescer e sobreviver, é muito importante a diversidade, tá? Mas aí existem aquelas frasezinhas que eu venho ouvindo desde 2000, quando eu comecei com essa lenga-lenga, é que não existe preconceito, Marcia. Aqui no Brasil, a gente não tem preconceito, a gente trata todo mundo igual. A carreira, ciência é uma coisa completamente cega, que nem a justiça brasileira, tá? E não consegue distinguir nada, é o método científico. Mulheres não gostam de
matemática, ciência, elas não gostam. Não está no jeito dela, não está no DNA. É um negócio assim que tu não explica, não é para ser. E depois o meu favorito, que é uma questão de tempo. Márcia, fica quieta no teu canto, daqui a pouco tudo vai ficar bem. Assim, tipo o Brasil, a gente fica quieto e espera mais um pouco, tudo vai entrar na sua ordem. Deixa eu só mostrar um dado para mostrar como não temos preconceito. Isso aqui são bolsistas de produtividade e pesquisa de diversos níveis, doutorado, mestrado, IC e PIBIC, na área de física. Nenhuma novidade, vocês veem esse decréscimo, menos PQ que mestrado e doutorado. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui são 2 tipos de bolsas de IC. Uma bolsa de IC, que é dada para o CNPq para as instituições, tá? Aqui dá para a instituição, e a instituição dá para o pesquisador jovem, pesquisador velho, para ele escolher o IC. Tá? Ela dá para todas as idades, tá? Então ela dá lá para a URGS um pacote, dá provavelmente para o UFRJ um outro pacote, e aí o professor, todo mundo ganha e distribui. Vocês estão vendo aqui, as mulheres estão em torno de 37%. Mas ela tem outro tipo de bolsa de C, que é acoplada à universal para alguns casos raros que são pesquisadores 1A e 1B. Quando é um pesquisador 1A e 1B que seleciona, olha só o que acontece com o percentual. Dá com mais de 10% de diferença. Tá? Ou seja, o pesquisador velho já aprendeu que a mulher não vai dar para isso mesmo, então para que perder tempo dando bolsa de IC para a aluna? Então ele já não dá a bolsa. Então, essa ciência que não tem preconceito, tem sim, ela aprendeu com o sistema que mulher não vai funcionar, então nem perde tempo com isso. E também outro exemplo é que, se o mundo fosse justo, o mesmo percentual de PQ seria percentual de 1A e 1B e da academia. E aqui foi isso que a gente fez. A gente colocou percentual de PQ, percentual de 1A e 1B e percentual da academia. E vocês veem o mesmo efeito tesoura. Tá? Então, nós temos um efeito tesoura sério. Mas, Márcia, é porque a mulher não quer. Por que tu insiste que a mulher quer fazer matemática? Ou que insiste que a mulher quer fazer ciência? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com 400 crianças. Essa pesquisa é bem interessante. Pegaram crianças da idade de 5 anos e contaram uma historinha para elas. Uma historinha de uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que resolvia os problemas, uma pessoa safa, super inteligente. Perguntaram para as meninas, é homem ou é mulher essa pessoa? As meninas disseram, é mulher. E os meninos disseram, é menino. Aí fizeram a mesma historinha quando elas tinham 7 anos. E as meninas disseram, é homem. Ou seja, aos 7 anos, as mulheres já entenderam que ser cabeção não é para mulher. Mas é mais cruel ainda, porque aí contaram uma historinha de uma pessoa simpática, articulada, uma pessoa que conseguia fazer todos em volta se dar muito bem. Aos 5 anos, os meninos dizem, é homem, e as meninas dizem, é mulher. Aos 7 anos, todos dizem que é mulher. Nós estamos condenando os nossos meninos a ser super inteligentes e os antipáticos. E as meninas a serem umas simpáticas burras. Tá? É isso que esse estudo mostra. Depois ele faz uma coisa mais interessante. Ele diz assim, olha, naquele canto é o joguinho dos esforçados. Naquele canto é o joguinho dos inteligentes. Aos 5 anos, meio que se divide meio a meio. Aos 7 anos, as meninas vão para o joguinho dos esforçados. Então, nós estamos fazendo alguma coisa, porque a rede neuronal não ficou diferente entre os 5 e os 7 anos. Mas a sociedade já incutiu na cabeça das meninas que elas têm que ser meio burrinhas e simpáticas. Bem, aqui eu vou passar muito rapidamente, porque vocês já viram que são, de novo, dos diferentes níveis do CNPq. Eu só quero voltar para esse gráfico que mostra as bolsas de produtividade ao longo do tempo. E vocês veem que nada muda. E nada muda porque, lembre que eu falei, velocidade constante, tem que ter aceleração. No CNPq não tem aceleração. Não existe nenhuma política de conscientização de gênero. Portanto, esse pequeno aumento, e há um pequeno aumento de 2%, se eu fizer nada, que é o que os meus colegas sugerem que eu faça, em 100 anos nós vamos chegar a meio a meio. Eu não estou disposta a esperar isso, embora gostaria muito de viver todo esse tempo, mas não vou conseguir ver isso acontecer. O que fazer? Eu tenho meus 3 arrumes, eu gosto mais da palavra em inglês que ela é mais forte, fix. Arrume os números, ou seja, nós precisamos ter os números públicos para as pessoas poderem acompanhar os percentuais em todas as áreas.
Então, nós precisamos ter os números. Ao ter os números, nós temos que ter coragem de olhar nossas instituições, olhar os mecanismos de promoção, olhar as relações entre as pessoas. Nós temos que ter comitês de ética humana. As universidades são boas em ter comitê de ética animal para proteger animal de laboratório. Mas eu quero proteger as pessoas. Então, nós precisamos olhar as instituições para, tendo olhado as instituições e corrigido as instituições, a gente ter um ambiente mais diverso e, com isso, nós vamos mudar a matemática, nós vamos mudar a ciência. Porque essas coisas são feitas por pessoas. E se eu mudar as pessoas, eu mudo os resultados que eu vou obter. Deixa eu contar algumas coisas que aconteceram. Isso aqui é o evento de 2002 desse grupo que eu contei lá no começo da União Internacional. Nós tínhamos 75 países representados. Eu nunca tive numa conferência de física com 75 países representados, mas a gente forçou que as representações fossem por países. Cada um desses grupos voltou para o seu país, levantou números e começou ações específicas para modificar a situação das mulheres nos países. Cada país era diferente. Tinham países que promoviam a volta de mulheres que pararam de trabalhar porque foram ter filhos e cuidar da família. Outros países promoviam as mais jovens. Cada país achou a sua maneira de operar. Esses grupos estão unidos através da União Internacional, mas eles são extremamente independentes. Eu gosto de brincar que são as minhas células terroristas, que funcionam isoladamente, mas também em conjunto e que terminam dando os frutos. Depois, como a Maria falou, nós tínhamos esse evento, e esse evento não deu em nada. É só um evento para se juntar e ficar falando. Não, deu, porque promoveu uma série de ações no CNPq, inclusive uma que era muito boa, que era promovendo a igualdade de gênero, que eram redações de meninas do ensino fundamental e médio sobre mulheres. E o mais interessante, que a Ildete era uma das que lia as redações, que todas as primeiras redações eram sobre Joana d'Arc. Parece que Joana d'Arc era o que as mulheres, as meninas do Brasil conheciam de mulher forte e valente, mas que com o tempo foram aparecendo outras grandes heroínas. Depois a gente fez a segunda Conferência Internacional de Física no Rio de Janeiro, e nessa conferência a gente conseguiu conversar muito com o CNPq e com a CAPES e começaram os movimentos pela licença maternidade para as bolsistas de doutorado, de mestrado e de pós-doc, que são coisas que agora já estão consolidadas. Talvez o maior ganho que vinha sendo vamos dizer assim, uma luta das comunidades feministas por anos e anos e anos, foi a licença maternidade para as bolsistas de produtividade e pesquisa. E essa tem uma história peculiar, porque o momento final eu estava naquele comitê do CNPq, e foi logo depois que eu ganhei o prêmio L'Oréal, eu fui para o Glaucio Oliva, que era presidente do CNPq e é físico, e disse, olha, Glaucio, eu quero um presente, porque afinal eu ganhei esse prêmio, o CNPq está usando meu nome para cima e para baixo, eu quero um presente. E não é para mim, porque eu não tive filhos, e já expirou o meu prazo de validade. Então, eu quero a licença maternidade. E ele ficou tão, sabe, assim, como em geral deixa os homens, ele disse, pode levar, vamos ter a licença maternidade. Não é um grande ganho, gente, é uma coisa pequenininha, minúscula, mas a gente tem que continuar trabalhando cada vez mais para ter outras conquistas que permitam às mulheres continuarem no sistema, como, por exemplo, nesse evento aí, em que a mãe conseguia ter disponibilidade para trazer a criança. Eu gosto muito de pensar que o CNPq tinha que ter uma linha de financiamento para creches, em eventos, e coisas que permitam a gente ter família e ter ciência ao mesmo tempo. Outra das iniciativas que surgiram dessas discussões com a Ildete foram esses verbetes das precursoras, que para mim é sempre uma delícia ler, porque aí eu vejo pessoas que começaram a ciência no Brasil, que sofreram horrores mais do que eu tive que sofrer, e, portanto, elas me dão muita força e pensam, vou continuar. Depois, as pesquisadoras jovens, que são pesquisadoras 1A com menos de 40 anos, que também é uma outra coisa de ver como o futuro tem muita esperança para todos nós. O Prêmio L'Oréal para as jovens, que é alguma coisa que eu participo do júri, o Marcelo daqui do IMPA também participa, e para mim sempre é uma alegria ver esses trabalhos maravilhosos que essas meninas estão fazendo, e a diferença que faz esse financiamento, que não é grande coisa, mas para o começo da carreira é de grande impacto, e a gente continuar lutando para esse prêmio continuar existindo e fazendo propaganda, porque afinal de contas a L'Oréal faz por causa da propaganda, né? Então a gente tem que fazer propaganda para continuar dando o prêmio.
A Sociedade Brasileira de Física tem uma comissão de gênero, que agora é grupo de trabalho de gênero, vinculado àquele da União Internacional. E, assim, muitas dessas ações, elas foram alavancadas por esse grupo, e é muito importante ter grupo de pessoas que mudem as pessoas para cada vez mais gente participar. Uma das coisas que a gente fez foi um livro que conta a história de alguma das precursoras da física no Brasil. E foi uma delícia fazer esse livro, porque o que a gente fez foi ir atrás de ex-alunos dessas pessoas, que ainda estavam vivos, para contar a vida, sob o ponto de vista deles, não de um historiador, mas do ponto de vista afetivo, e ao mesmo tempo contar qual foi a contribuição dessas mulheres. Então, ele, ao mesmo tempo que traz a ciência, traz a vida e traz o sentimento de carinho desses ex-alunos. Eu gosto muito desse livro, eu acho que é um material interessante sob esse ponto de vista. A gente vem organizando conferências, de novo, essas conferências, elas têm como objetivo gerar políticas, mais do que simplesmente gerar um network. O network é importante, mas a gente propor políticas tem sido bastante fundamental. E uma das políticas que uma das antigas conferências gerou foi esse projeto Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias de Computação, em que foram dadas 500 bolsas para meninas do ensino médio irem para a universidade fazer pesquisa. Esse projeto foi um encantamento, porque ele gerou uma série de ações, inclusive uma aqui no Rio de Janeiro que chama-se Tem Meninas no Circuito, em que desenvolvem circuitos elétricos e materiais recicláveis numa região de periferia, com meninas que sonhavam em terminar o ensino médio e trabalhar na padaria da esquina, e que agora pensam em ir para a universidade. Então, isso tem uma coisa catalisadora bastante importante. E quando o dinheiro acabou, quando a Petrobras acabou, o dinheiro acabou, o Fundo Elas, do Fundo Unibancos, nos procurou e disse: a gente quer fazer alguma coisa em exatas. Eu digo, faz copy-paste, copia esse projeto e joga com o dinheiro que vocês têm. E eles lançaram esse projeto, e agora está saindo um projeto da Unesco, que é para continuar alavancando esses grupos. Um dos projetos que surgiu é Meninas na Ciência, que é lá no Rio Grande do Sul, em que se promovem vídeos com mulheres cientistas, oficinas de robótica nas escolas, e a gente tem também um questionário que chama-se Este é Meu Professor. A gente distribuiu a informação por toda a universidade, e as meninas contam frases que os professores e professoras dizem, e a gente espalha pela universidade para ver se as pessoas têm vergonha na cara. Por exemplo, essa aqui: homem tem facilidade com matemática, assim como nós mulheres, essa é de uma mulher, temos em usar a máquina de lavar roupa. Professora numa sala de aula. Tem professores em sala de aula que dizem: tu foi bem nessa prova? Ah, deve ter colado. Ah, foi bem nessa prova? É porque tu tem um namorado que é mais adiantado do que tu e que ele te ensinou tudo. Então, tem várias frasezinhas dessas que tem freado um pouco esses comentários machistas dos professores. Aí vocês vão dizer: mas Márcia, é só um comentáriozinho de nada. Quem é que sofre com um comentáriozinho de nada? Bem, na verdade, a vida é cheia de beliscões. Cada comentário desses é um beliscão. A gente levar um beliscão no dia não é ruim, mas 10, 20 no dia, a gente diz: não quero viver nesse lugar que me dá beliscão, pega a sua mala e cuia, como a gente diz no Sul, e vai embora. Então, muitas coisas que afastam as mulheres da ciência não são coisas grandes, são os beliscões. Se eu pudesse fazer conclusões, as minhas conclusões são que já, não amanhã, não quando o Brasil tiver dinheiro, não quando as coisas melhorarem, mas já. Mas mais que isso, a gente tem que fazer juntos e juntas. Tá? Sozinha, só as mulheres, como a gente pensava lá no feminismo mais antigo, não vai rolar. A gente tem que compreender que ter mais mulheres, mais diversidade, vai ser mais fácil a gente resolver todos os problemas. Eu só não queria acabar, cada vez que me convido para falar, eu vou com muito prazer, mas eu trago os meus mantras e sinto muito, vocês vão ter que aguentar. E o primeiro é que eu não aguento mais os cortes. Há 2 semanas atrás, em cima do corte do orçamento desse ano, cortaram 44%. A URGS, minha universidade, fecha as portas em setembro, se não liberarem esse corte orçamentário. Eu não sei o que o INPA vai fazer. Às vezes, o Marcelo é meio mágico, é capaz de conseguir fazer alguma coisa. Tá? Mas eu já estou cansada de magia. E sabe, eu e a Eulália, a gente é do tempo em que as balas não eram de borracha. Tá? É uma coisa que vocês vão pesquisar na internet.
Uma época que a gente ia para as passeatas e não tinha ninguém dos direitos humanos para nos proteger, que muita gente sumia e a gente ia. E a gente conseguiu acabar com uma coisa bem dura, que era a ditadura brasileira. Tá? Então, há um par de semanas, eu tive que ir lá na minha casa, vasculhar a gaveta. E achei uma camiseta velha. E aí, vou ter que voltar a minha velha camiseta. E para a jovem guarda que não sabe quem é o Fio, procurem na internet. Porque, na verdade, gente, tô com esperança. Diretas já. Obrigada.